E o que Jesus faz aqui, irmãos? Depois de cumprir nele, como diz a palavra, todas as coisas, do verso 10, nós vamos ver agora Jesus, ele direcionando o reino de Deus para a igreja, para que a mesma cumpra o seu papel de ser igreja chamados para fora. Aleluia. E o que Jesus vai fazer com essa igreja? O que Jesus vai fazer com essa realidade? No verso 11, que ora lemos, a Bíblia vai dizer que ele quem? Jesus. Ele deu. Aleluia. Amém. Ele mesmo, por sua autoridade. Está entendendo? Por aquilo que ele conquistou do Pai. A igreja, irmão, é responsabilidade de Jesus. Deus confia isso a Jesus. E o que ele vai fazer para a igreja? Ele vai então dar à igreja. Ele vai levar para a igreja o que? Os 5 ministérios. Levante a sua mão assim. Levante ela. 5 ministérios. Diga comigo, 5. 5. Diga mais uma vez, 5. 5. Agora olha para você assim, ó. 5. 5. Há um propósito aqui. Glorioso. Aleluia. Oh, aleluia. Veja que coisa profunda isso aqui, irmãos. 5 ministérios. E aqui revela, irmão Andrius, todo o propósito do reino de Deus. Aleluia. Todo o propósito. Veja que o primeiro ministério, faz assim comigo. O primeiro ministério é o ministério apostólico. Ele deu uns para apóstolo. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que carrega consigo uma mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo uma mensagem. Uma mensagem. Qual é a mensagem do apóstolo? É a mensagem do reino. O evangelho do reino. Glória a Deus. Ele carrega consigo a mensagem da vontade do Senhor, do propósito de Deus. O apóstolo é aquele que é enviado por alguém, nesse caso pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E aí nós temos aqui 3 classes de apóstolos. Nós temos o apóstolo, aquele que esteve com Jesus, que é chamada de testemunha ocular. Caminhou com Jesus. É aquele que aprendeu com Jesus, ouviu de Jesus, recebeu de Jesus, recebeu ensinamentos, recebeu direção, recebeu autoridade, recebeu poder, mas recebeu uma ordem, uma comissão, que também foi transmitida a nós outros. A mesma comissão. A comissão do IT. Então esse primeiro aqui, ele esteve com Jesus, é aquele que é a testemunha ocular. Eles viram. Por isso que quando em Atos 4, versículo 20, eles vão dizer: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ainda que nos custe a vida, nós vamos falar, vamos testemunhar, vamos proclamar, porque nós temos uma mensagem e esta mensagem não pode deixar de ser pregada. Aleluia. Mas nós temos também uma outra classe de apóstolos, que são aqueles que vieram depois desses que caminharam com Jesus. E dentre eles nós vamos encontrar Paulo. Paulo não caminhou com Jesus juntamente com os demais. Ele não esteve ali. Ele não participou das instruções. Mas a este Jesus se revelou. Aleluia. Aleluia. A este Jesus se apresentou. A este Jesus capacitou. Glória a Por Deus. isso que ele vai dizer em 1 Coríntios 11: o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Eita glória. Isto vos ensinei.
isso transmitir. Por isso que ele vai dizer, o mesmo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer, por causa das visões e revelações Aleluia. que eu recebi do Senhor. Aleluia. Eu sofro com espinho na carne, mas eu vou ser fiel Aleluia. naquilo que o Senhor me confiou. Glória a Aleluia. A fidelidade do apóstolo em transmitir a mensagem Glória que a ele Deus. carrega. E aí nós temos uma terceira realidade de apóstolos, que são aqueles que são pós esse processo, que Deus tem levantado, carregando consigo uma mesma mensagem. Glória a Deus. A mensagem que os 12 carregaram, a mensagem que Paulo carregou, é a mesma mensagem que os apóstolos dos dias atuais também carregam. Como identificar um apóstolo? Pela mensagem que ele carrega, pela graça sobre a vida dele, pela fidelidade na mensagem, pela autenticidade com a mensagem, pelo comprometimento dele com essa mensagem. Aleluia. Que mensagem é esta? A mensagem do reino de Deus. Glória. Amém. E aí depois do apóstolo nós temos quem? O profeta. Está aí na Bíblia de vocês, amém ou amém? Amém. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Quando nós olhamos a estrutura do profeta do Antigo Testamento é aquele que sentiu o que Deus sente. O profeta, ele aponta o caminho, ele aponta a direção. Ele mostra onde Deus quer que nós caminhemos. O profeta, ele é a voz ativa de Deus na terra. Nos dias de hoje, é a voz ativa para que a igreja não se perca. Aleluia. Não pare de caminhar naquilo que o Senhor determinou para ela. Por isso que o Senhor levanta os seus profetas. E todo profeta de Deus, ele tem responsabilidade também com a mensagem. Aleluia. A diferença é que o profeta, ele fala da parte de Deus para o povo. Ele é a autoridade. E o Senhor Jesus está dando à igreja profetas. Aleluia. Profetas. O Senhor Jesus estabelece na igreja profeta. Esse ministério é um ministério poderoso. Por quê? Porque o profético não pode sair do seio da igreja. Aleluia. Se o profético sair do seio da igreja, ela acaba. Ela morre. Se o profético sair do meio da igreja, do seio da igreja, ela vira um mecanismo humano. O profético não pode, porque o profético é que nos traz temor e tremor. Deus ainda fala com o seu povo por meio dos seus profetas. Deus ainda tem os seus profetas. Aleluia, Jesus. Lembra, depois que Elias destrói os profetas de Baal e de Azera, e ali ele está ali numa caverna, se lamentando, dizendo: só eu sobrei, só eu fiquei, estão querendo me matar, estão querendo tirar a minha vida, e eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, eu não sou melhor do que os meus pais, o Senhor me tira a vida. Aí o Senhor diz: Elias, o que fazes aí, meu filho? Tu ainda é profeta, Elias, para que o teu coração seja alegre, Elias. Deixa eu te falar uma coisa: ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Se ajunte a eles, Elias, e vai levar a minha Glória palavra, a Deus. Elias. Eita glória. Aleluia. Em todo tempo, Deus ainda terá os seus profetas. Glória a Deus. Deus não abre mão dos seus profetas. Aleluia. Será que tem alguém me entendendo nessa noite? Glória a Deus não abre mão dos seus profetas. Aleluia. E para esses o Senhor diz: ai daqueles que tocar nos meus ungidos
E ai daqueles que maltrataram os meus profetas. Aleluia. Nós não podemos negar a existência dos profetas de Deus, porque esses são a voz profética de Deus no seio da igreja. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor também estabelece, depois que Ele estabelece aqui o apóstolo, depois que Ele estabelece o profeta, Ele vai estabelecer o evangelista. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Tá aí, Eita, tá aí. glória. O evangelista é o maior. Você tá vendo aí que ele é o maior? Olha aí, ó. Por que ele é o maior? Porque ele é melhor? Não. Porque a missão dele é maior. A missão do evangelista é ir mais longe, é ser impelido para ir distante, é para alcançar lugares que outros não alcançam, é para desembaraçar coisa embaraçada, porque ele tem coragem, ele é reto, ele chega com a verdade. Alguém não está querendo, mas o evangelista chega e diz: olha, é chegada a vós o reino de Deus. Aleluia. Se arrependam, volte-se para Cristo. É Cristo a causa, é Ele, é Jesus, não tem outro, é só Jesus que pode mudar a tua história. O evangelista é ousado, o evangelista é corajoso. Na linguagem do baiano, é um cabra macho, cheio de autoridade de Deus. Aleluia. Por isso ele vai longe, ele alcança, ele é impelido, ele é movido pelo Espírito. Lembra de Filipe, irmãos? Filipe estava ali no meio dos diáconos, cuidando da igreja, de boa ali, tranquilo. Mas aí, de repente, onde é que estava o Filipe? Lá em Samaria. Correu para Samaria. Foi anunciar Jesus, o Cristo. Aleluia. E a cidade começou a viver prodígios, sinais, maravilhas. Demônios eram expelidos. A glória de Deus começou a manifestar ali através do evangelista Filipe. Aleluia. Era um diácono, mas que saiu do ministério diaconal e foi exercer o ministério de evangelista. E Deus tem os seus evangelistas no seio da igreja. Aleluia. Deus levanta os seus evangelistas. Por quê? Porque Ele é maior, não, porque Ele alcança mais. Ele vai mais longe. Ele se desprende aí distante. Você está comigo aí? Amém? Aleluia. Qual é o quarto? Qual é o quarto ministério? O ministério pastoral. Depois de evangelista tem o pastor. Veja onde é que fica ele. A visão de Deus para o ministério pastoral é trazer o que? Aliança. Estabelecer a aliança da igreja com o noivo. É preparar a noiva para essa aliança, para esse alinhamento, para esse ajuntamento, para este momento onde será triunfante, será glorioso, em que o noivo se encontrará com a noiva e ambos se regozijarão, desfrutarão das bodas do Cordeiro. Aleluia. Amém, Jesus. O pastor tem essa função, biblicamente, de arrebanhar, no sentido de cuidar do rebanho de Cristo, da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. E eu vou mostrar isso para vocês com um texto bíblico que está em Atos. Lembra que nós estamos em Efésios, amém ou não amém? Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo... Aleluia. Capítulo 20. Atos capítulo 20. Paulo era pastor, amém ou não amém? Ô, glória. Ele era também profeta, ele era apóstolo, mas ele era pastor. Atos 20, 24. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, amém? Diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o quê? O reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do vosso sangue, ou do sangue de todos vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Agora Paulo vai olhar para os anciãos e pastores daquela igreja, que era a igreja de Éfeso, essa que nós estamos falando aqui, no verso 28, vai dizer: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Rebanho é o quê? Ovelhas. Ovelha é o quê? Igreja. Todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Que o que aconteceu aí? Que ele comprou com seu próprio que ele comprou, resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. O pastor, ele tem esse cuidado de manter essa aliança da igreja com Jesus. Ele tem esse papel de pastorear, de cuidar, de direcionar o rebanho. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que constituiu o pastor. Jeremias 3,15 vai dizer que o Senhor nos dá da igreja pastores segundo o seu coração, que apacenta com sabedoria e conhecimento. É o Senhor que dá o pastor para a igreja. É o Senhor que estabelece o obreiro na igreja. Aleluia. Porque este tem esse papel no âmbito profético da igreja de compreender o que é a manifestação do reino de Deus. O pastor é responsável para alimentar as ovelhas, para fortalecê-las no Senhor, para que esta permaneça firmada no Senhor Jesus. Aleluia. Alimentando-se de Cristo Jesus. Mas aí nós temos também um último aí. Primeiro, vamos recapitular aí? Apóstolo, depois profeta, depois evangelista, depois pastores, e agora mestres ou doutores. O que faz o mestre? O mestre, ele zela pela fidelidade das Escrituras. O mestre, ele zela pelo ensino correto das sagradas letras. O mestre, ele é habilitado pelo Senhor para que a palavra seja pregada do jeito que ela é, mas que ela também seja vivida da maneira que ela é, para a glória de Jesus. Aleluia. O mestre, ele não pode ter partidarismo. O mestre, ele não pode ter a sua vontade própria, não. Ele precisa dizer: a palavra de Jesus é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. A Bíblia diz: está escrito, está escrito. Diz que não está escrito, não está escrito. Tem que ser do jeito que a palavra é. Aleluia. O mestre, ele tem essa função. Olha onde é que ele está nesse processo. Ele está aqui, ó. Por quê? Porque ele é responsável para a manutenção dessa base. Ele é responsável para que essa base não seja mexida. Esse fundamento não seja colocado outro, senão o que já está posto. A função do mestre é ordenar na vida da igreja a fidelidade das sagradas letras. Aleluia. Manter a palavra do jeito que ela é. Aleluia. Amém, Jesus. E ele está aqui, ó. Por quê? Porque ele está na base.
Aleluia. Ele sustenta a visão, porque é a palavra pastoral, evangelista, do profeta. O profeta profetizou, assim diz o Senhor. Vamos anotar. Foi profetizado no dia tal, na hora tal, a profecia tal vai se cumprir. Quando se cumpriu, opa, o profeta é de Deus, a palavra se cumpriu e o Senhor velou pela palavra profética para não cair por terra. Aleluia. Deus quer manifestar no seio da igreja essa realidade. Então, o mestre está aqui, ó. Ele tem essa responsabilidade de sustento. E o que o apóstolo faz? Ele tem contato com todos os demais. O apóstolo tem contato com o profeta, cara a cara, ó. Só o apóstolo tem contato cara a cara com todos os demais ministérios. Ele tem cara a cara com o profeta. Ele tem cara a cara com o evangelista. Ele tem cara a cara com o pastor. E ele tem cara a cara com o mestre. Porque quem estabelece o apóstolo é Deus. Aleluia. O profeta é reconhecido pela igreja. Quem estabelece também é Deus, mas ele é reconhecido pela igreja. O evangelista é levantado pela igreja. Ele é levantado e enviado pela igreja. O pastor é Deus que dá a igreja. Mas ele precisa estar pautado no princípio da palavra. E o mestre precisa zelar. Porque a partir do momento que ele extraviar, ele perde o seu posto de ser alguém fidedigno, de ter a graça de Deus sobre a sua vida. E o apóstolo é ordenado por Deus. O Senhor ordena a sua igreja. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com que propósito? Verso 12. Com que propósito? Diz o texto, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para quê aí? Para a obra do ministério. Querendo o aperfeiçoamento. A igreja só é aperfeiçoada. Olha que forte isso aqui, irmãos. A igreja de Jesus, ela só é aperfeiçoada quando ela reconhece a autenticidade desses 5 ministérios. Quando ela não reconhece a autenticidade, a veracidade, a verdade que Cristo estabelece por meio desses 5 ministérios, ela é uma igreja manca. Ela é uma igreja faltosa. Quando ela não reconhece o apostolado, quando ela não reconhece o profético, quando ela não reconhece a autoridade sobre aquele que leva o evangelho para todo o canto, que é o evangelista, arrebanhando as multidões, trazendo-as a Cristo. Quando ela não reconhece a autoridade pastoral, e tem igreja que vive tão bem sem pastor, mas ela não está no centro da vontade de Deus. Meu Deus. Ela não está no propósito original de Deus, porque a igreja precisa do pastor. Que o pastor dá direção, recebe do Senhor e direciona. Ele é o servo maior da igreja. Ele não é melhor, ele é o servo maior. Quando a igreja não reconhece o mestre, a autonomia, a autoridade do mestre, ela está faltosa. E qualquer vento de doutrina, qualquer falso profeta, qualquer falso mestre, se a igreja não tiver mestre na palavra, engana a igreja. E aí Paulo vai dizer, nos últimos dias, diz o Espírito Santo, se levantarão muitos falsos profetas. E as pessoas darão ouvidos aos ensinamentos de demônios, de espíritos malignos. O Espírito está dizendo claramente, expressamente,
nesses últimos dias. E a minha oração é que a igreja de Cristo Jesus seja edificada sobre estes 5 ministérios, para que ela cresça, para que ela seja edificada, para que ela seja fortalecida, para que ela seja alinhada com o propósito de Deus. E aí sim, ela vai cumprir o seu papel, chamados para fora. Aleluia. Chamados para fora. Porque sem essa realidade, a igreja não avança, a igreja não cresce, a igreja não desenvolve, a igreja não prospera, a igreja não vive o que o Senhor chamou-a para viver. Fica de pé comigo. Glória a Deus.